Boa noite a todos, né? Nossa live hoje é sobre, né? Esse final de semana a gente vai ter um momento imensamente desafiador e importante para a gente, né? Enquanto sociedade, enquanto mulheres. Então é bom que a gente fale sobre política, né? Não é só bom, né? É necessário, é vital, né? A gente falar sobre política, tudo é política. E aí a gente formatou, né? Nós quatro formatamos essa live. Se chama Mulher Vota em Mulher, a importância de uma política comprometida com os direitos das mulheres. Convidamos duas mulheres fenomenais, maravilhosas, para estar acompanhando a gente. E aí acho que primeiro a gente vai se apresentar, né? Só dizer também, Eveline, para completar sua fala. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando Sim, para sim, entender? sim. Tá. Porque a nossa ideia, né, desse título, Mulher Vota em Mulher, como interrogação, é justamente a gente já fazer uma provocação, né? Será que basta apenas votar em mulheres? Em quais mulheres a gente vota? E aí, durante a live, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Então, sou Milena, sou psicóloga da Não Era Amor, fui estagiária, né, da Não Era Amor por um ano. Analista do comportamento, sou militante em causas sociais, vegana, LGBT, feminista, e é isso. Eu sou Eveline, sou psicóloga, psicóloga clínica, sou professora universitária, sou da equipe Não Era Amor, que a gente realiza atendimentos, mulheres que estão, né, em relações abusivas ou saíram delas. E nós temos as nossas convidadas, né? Quem que quer começar a se apresentar? Tá, posso começar me apresentando. Boa noite, gente. Boa noite a vocês. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Luiz Santana, sou pedagoga, bacharel em Direito, sou especialista em Educação, Orientação e Supervisão Pedagógica e estou co-vereadora pela mandata coletiva Nossa Cara. Bem, eu sou Fernanda, sou aqui de Fortaleza também, né? Acho que ninguém falou, mas estou falando porque eu sei que esse perfil atinge aí o país todo, né? Fiquei muito feliz com o convite, sou advogada, sou assessora parlamentar, inclusive trabalho com a Luíse na mandata. Aqui em Fortaleza também sou coordenadora de igualdade racial da Academia Cearense de Direito. As meninas nos convidaram aqui hoje para falar sobre esse tema muito importante, né? A gente está nesse ano que todo mundo chama do ano das nossas vidas e esse tema nos desperta muitas coisas, né? Já que todas nós aqui trabalhamos com questões sociais e queiramos ou não, estamos diretamente envolvidas com a política, né? Por mais que as pessoas achem que tem como se distanciar, não tem. E a partir do momento que a gente se identifica e se propõe a trabalhar com pautas e questões sociais, é inevitável, né, que a gente vá passar por esse tema, por esse assunto. E por esse engajamento mesmo político. Então, eu queria começar a nossa live falando que esse ano no Brasil, as mulheres representam, né, 53% do nosso eleitorado. E, ou seja, nós temos aí o poder de definir os rumos dessas eleições, né, que estão sendo muito decisivas, porque nós passamos por um momento muito caótico no nosso país e de crise em vários setores, né, quase todos, provavelmente. E estar com o poder dessa decisão nesse eleitorado feminino é algo que vale a pena a gente começar falando, porque as mulheres são culturalmente, né, historicamente, planejadas para estarem distantes do debate político. Inclusive, eu estava até vendo uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Nós da Periferia, que fala como as mulheres se sentem, são sempre julgadas ou se sentem ridicularizadas quando dão opiniões políticas. Então, aqui a gente não está falando nem de uma participação direta, né, enquanto candidatas, militância em partido, mas o próprio pensar, falar, né, estudar política é algo que vai sendo muito distanciado das mulheres
nós somos julgadas quando falamos sobre isso, né? Quando damos nossas opiniões, e somos levadas a acreditar que não é algo pra gente por muito tempo, né? E aí a gente até estava conversando sobre essa live, eu falei que eu poderia falar justamente um pouquinho sobre coisas básicas de política. Por que que eu acho tão interessante a gente falar sobre isso? Porque a gente pensa muito, a gente está muito acostumado a pensar, e aí quando eu falo a gente, eu falo nós mulheres mesmo, né? Porque nós somos realmente distanciadas dessa política e estamos acostumadas a pensar que política é coisa de gente ruim, de gente corrupta, é coisa que a gente não quer se meter, né? E por que que isso acontece? Porque a política ela está diretamente envolvida com uma dinâmica de poder. E o poder ele foi estruturado, né, para manter uma certa classe, para manter uma certa hierarquia social da qual as mulheres são historicamente excluídas, né? E a partir do momento que a política é esse exercício do poder, ela está ali em um local, em uma situação de fácil deturpação do real sentido do fazer política, né? Porque o que seria o real sentido de fazer política? É verificar as necessidades de uma sociedade, as urgências, os erros e elaborar planos de ações, né? Que seriam as políticas públicas. Então, a partir do momento que a gente tem essa dinâmica de poder tão entrelaçada, né, a política passa a ser também um meio de obter status, e aqui no Brasil, de uma forma histórica, né, passa a ser uma carreira para obter dinheiro, né, de ganhos financeiros mesmo. E aí a gente tem uma total deturpação do que é realmente o fazer política. Então, eu acho que a minha fala, eu queria muito colocar isso assim no começo, da gente refletir mesmo sobre a quem serve, né? A gente sempre fala isso, né, Luiz? A quem serve? Mas, de fato, pensar a quem serve a gente ficar pensando que política não é pra gente, né? Está servindo, historicamente, para as pessoas que estão deturpando o sentido da política. E quando a gente fala também da representação feminina na política, é porque, de fato, há um distanciamento também natural, não, mas há um distanciamento dos homens que estão nesse local de entender as necessidades das mulheres e da população feminina e das crianças, da infância, né? E aí a gente vai, ao longo da live, falar um pouco mais sobre isso pelo fato de não de se manterem alheios mesmo, né? Toda aquela separação do homem ser a pessoa que sai, a mulher fica em casa, gera uma separação do homem com esse ambiente de cuidado, de afeto, com as próprias necessidades das mulheres e das crianças. Então, é algo natural que as mulheres, quando estejam dentro da política institucional efetivamente, tenham maior capacidade de estarem atentas a essas outras necessidades, né? E pensarem de uma forma mais plural. Mas a inquietação que já é trazida pelo título da live também é algo muito importante de ser dito, porque a partir do momento, e aí, principalmente a partir das últimas eleições, né, que nós temos as cotas de mulheres e cotas para pessoas negras, o que a gente tem visto é o uso mesmo, né, de muitas candidaturas que a gente chama de candidaturas laranjas, né? Então, e aí vem aquela famosa distinção que a gente faz entre representação e representatividade. Porque eu quero que as pautas das mulheres e do cuidado, porque quando a gente fala em cuidar de mulheres, a gente fala em cuidar de todo mundo, né? Porque se você está cuidando da mulher que gera, que cuida, você acaba cuidando da sociedade como um todo.
E quando eu falo da representação desse tipo de pauta, eu não falo somente de ver uma mulher no poder, mas de ver mulheres discutindo aquele tipo de política, cobrando aquele tipo de política, né? Votando com consciência, pensando esse tipo de política. Então, muito mais do que ter uma mulher de fato eleita ou não, que essas pautas sejam representadas e que as mulheres, de uma forma mais coletiva mesmo, se apropriem desse fazer política, né? E aí eu acho que a gente pode continuar conversando a partir também do que a Loíse trouxer, a partir da experiência dela. Que bom. Eu acho muito importante quando a Fernanda traz essa introdução, porque, de fato, eu acho que uma questão importante, né? Duas questões importantes, significativas, que também tinha colocado aqui nesse roteirinho para trazer, que Fernanda já apontou de maneira muito didática, né? Primeiro, a questão da divisão social do trabalho, porque eu acho que isso é definidor na disputa de quem ocupa o lugar público e de quem ocupa o lugar privado na sociedade. Então, quando a gente fala sobre a manutenção desses lugares, né? Por que os homens se mantêm nesses lugares? Por que é tão difícil para as mulheres acessarem esses lugares? Um dado importante é que dessa vez é a primeira eleição no Brasil que nós temos mais pessoas negras e indígenas. Nós temos uma maioria de pessoas negras, indígenas e de mulheres candidatas, né? Então, porque, gente, tá um sucesso aqui perto, tá? Fim de eleição, então tá tendo caminhada, Aqui passeata e também. tal. Então tá tudo Aqui assim. também, carreata, Eu passando peço assim. desculpa por isso. Vum. Já tá todo mundo usando internet e tudo aqui perto. Mas, enfim, voltando, né? O que eu tava trazendo é o seguinte, que a gente sempre se perguntou por que as mulheres não votam nas mulheres, se as mulheres são maioria da sociedade. E aí eu acho que também a gente precisa se desvencilhar desse peso, né? Porque a gente também não pode culpar as mulheres por não votar nas mulheres. Na verdade, existe toda uma estrutura de afastamento, esse afastamento que Fernanda trouxe tão bem, das mulheres desse lugar da política. Tanto por conta das suas obrigações sociais, porque historicamente e culturalmente as mulheres são colocadas nesse lugar do cuidado, do zelo, e aí as mulheres acabam cuidando dos filhos e dos maridos que são filhos de outras mulheres e também das suas famílias. Então, assim, toda uma rede de demandas vão se sobrepondo à possibilidade dessas mulheres de ocuparem um lugar público. Então, nós mulheres, quando nós decidimos por ocupar o lugar público, nós não temos direito de abrir mão de nenhuma das nossas outras obrigações. A gente não deixa de ser filha, a gente não deixa de ser esposa, a gente não deixa de ser mãe, a gente não deixa de ser a dona da casa, a gente não deixa de ser a pessoa responsável pelas finanças. E eu acho que é importante pensar sobre isso, porque também é importante pensar sobre como nós estamos, de fato, preparadas. As mulheres, elas têm muito a dizer, elas pensam sobre tudo. Uma coisa muito importante disso que Fernanda colocou é que cuidar de mulheres é você cuidar da sociedade como um todo, porque as mulheres pensam sobre educação, pensam sobre saúde, pensam sobre acesso, pensam sobre mobilidade, pensam sobre consumo, sobre alimentação saudável. Por que as mulheres pensam sobre tudo isso? Não é porque nós sejamos melhores que os homens, mas é porque nós somos cobradas socialmente a responder sobre essas questões da vida prática e cotidiana. E isso nos habilita, inclusive, para administrar todas essas questões. E aí, assim, a minha trajetória também é permeada por esses processos, né? Sou filha, sou neta, sou sobrinha, sou irmã, tia, madrinha, e esses processos foram me forjando, e a experiência de querer participar da política, porque eu queria muito saber das coisas que a política decidia, né? A política decide sobre as nossas vidas. E eu acho que todos os dias nós mulheres estamos fazendo política, mas nós não conseguimos ocupar o espaço institucional, justamente por todas essas questões estruturais, né? Pela divisão desigual do trabalho e do lugar social que nós ocupamos, e por outras questões, como inclusive a questão das inúmeras violências que nós sofremos, né? Então, é também uma marca da cultura que nós temos, inclusive aqui no Brasil, a violência sobre as mulheres em vários espaços, né?
em vários aspectos. Então, as mulheres, elas, quando se colocam como lugar da política, que é o lugar público, né? Primeiro que a gente tem que romper a barreira inicial, que é de discutir esse lugar público. E a segunda coisa é tudo que entra em jogo para ocupar esse lugar. Porque, às vezes, entra em jogo o nosso relacionamento, porque nós, culturalmente, não temos a construção de relacionamentos saudáveis, em que nós, mulheres, possamos ocupar um lugar de prestígio, de poder, de visibilidade. Isso gera discussões internas dentro das nossas famílias, dos nossos lares. E isso gera disputas sociais significativas que se relacionam com as disputas emocionais e psicológicas que são colocadas sobre nós. E isso, gente, é muito doido. Assim, eu tô falando para vocês porque 3 anos de terapia, né, para sistematizar tudo isso. Para falar um pouco sobre isso, mas sem esquecer do quanto isso é muito intenso quando nós vamos atravessando, né? E é isso, assim, é a violência que nós sofremos ao sair na rua, ao sair no ônibus. É quando, por exemplo, ocupamos o espaço institucional da política e os pares, né? Os pares, eles nos tratam diferente de como tratam os nossos companheiros homens, né? A gente vivencia isso lá na Câmara, a gente vê o quanto a violência, na forma de falar, sabe? No trato, no jeito, na maneira como somos chamada a atenção. E existem ainda outras camadas que se sobrepõem a isso, né? Que são as camadas de identidade, quando nós pensamos sobre a realidade das mulheres trans, que são as camadas de racialidade, quando nós pensamos na realidade das mulheres negras. Enfim, então, assim, ocupar o espaço da política é muito desafiador. E é por isso que as mulheres, elas refletem, né? Vale a pena esse processo todo? E por que tem que ser assim, né? Eu acho que também é uma pergunta que fica, assim. Eu sempre pensei sobre isso. Será que a gente nunca vai mudar esse tabuleiro? Será que sempre para jogar esse jogo a gente tem que se cortar, que se machucar, que se ferir? Porque, enfim, não dá para seguir fazendo política sem as mulheres. Não dá. Eu acho que é isso, assim, para começar, né? Não sei se vocês querem também colocar algumas questões. Tem outros pontos aqui que a gente combinou de falar, mas eu acho que é isso, assim, porque as mulheres, elas falam, elas pensam sobre a materialidade da política na vida prática, na vida cotidiana. Então, é muito simbólico que nós sejamos minoria nesses lugares. E é muito interessante pensar como a nossa ausência nesses lugares geram problemas sociais de ordem inimaginável, né? Então, eu acho que é muito importante também pensar sobre isso, porque a nossa ausência traz prejuízos sociais muito grandes e profundos. A nossa ausência lá é a ausência daquilo que a gente defende e daquilo com que a gente se relaciona todos os dias. Então, falta muita coisa. Muita coisa. E aí, quando vocês falam, né, me parece muito de sentir também, né? Como mulher que gosta desse espaço político, mas é isso, né? É como esse espaço político não é meu, é de outra pessoa, é de um homem, né? Que está nessa situação de poder. Então eu gosto, mas ao mesmo tempo meu acesso é mais dificultado. Uma vez lá, ele é prejudicado, né? Então uma vez que eu passo por esse obstáculo do acesso, chego lá, é dificultado de inúmeras formas, né? Então, assim, a violência política de gênero, né, é uma realidade muito forte. Já saíram várias pesquisas, inclusive depois do ocorrido com Marielle, né, mostrando os dados alarmantes, assim, de tipo uma maioria brutal das mulheres eleitas ou candidatas, né, a quantidade de ataques que recebem. Inclusive aqui no Ceará nós tivemos com a nossa atual governadora, né, que foi impedida pela primeira vez em 20 anos, ela foi impedida de ser candidata à reeleição e tudo mais. Uma questão bem que vários casos, né, pelo Brasil que se repetem.
que a gente chega nesse conceito de violência política de gênero, né, mesmo, porque de fato é uma forma de nos silenciar no momento que a gente tenta romper esse padrão de só termos homens formulando políticas, né, formulando essas decisões. Inclusive, até tem uma notícia bem, não é tão recente, é de uns 2 anos atrás, que é assim, 7 motivos pelos quais as mães, e aí abrange para todas as mulheres, né? As mães devem se interessar por política. E aí ele citou várias pesquisas falando sobre quando as mulheres estão no poder político, a corrupção diminui, existe mais investimento em educação infantil e creches, a mortalidade infantil diminui, as mulheres tendem a investir mais em saúde, melhoria de políticas públicas para a saúde da mulher. E, por último, os países liderados por mulheres foram melhor no combate ao coronavírus, né? E sempre lembrando desse contexto, né? Dessa política em uma perspectiva ampla, para além do candidato ou da candidata, né? Quem é que está construindo junto com essa pessoa? Qual o campo político que ele está fortalecendo, né? O que está sendo proposto, o que essa pessoa já constrói e quais são as chances de termos essas pautas serem escutadas, serem acolhidas. E mais do que tudo, né, esse chamado para que só vai deixar de ser difícil se a gente continuar enfrentando, né, e continuar entrando e fazendo desse espaço um espaço feminino, né? Tem A várias Josilene, formas, né, de participação. Desculpa, me te cortei. A Josilene fez o comentário. isso, eu ia comentar sobre esse comentário da Josilene também partindo da fala das meninas, né? Dela dizendo dessa importância de esse debate sobre políticas, né, ultrapassarem a bolha da militância, a bolha da universidade. E é isso, né? A gente está falando aqui da importância de mulheres na política, e falar da importância de mulheres na política não é só nesses cargos, né, de deputado, senado, né, mas também nas organizações políticas no nosso cotidiano mesmo, projetos sociais, enfim. Só que com termos mulheres, mães, mulheres que às vezes são cuidadoras, né, dos avós, enfim, de outras pessoas da família, de pessoas com deficiência, enfim, nesses espaços, né, porque elas continuam sendo cobradas da tarefa de cuidado, da tarefa, né, de cuidar tanto com as outras pessoas quanto com a casa. E aí a participação política de mulheres fica ainda mais invisibilizada, né, inviabilizada. E aí quando a Josi traz isso, eu fico pensando justamente nisso, né, de como que a gente pode trabalhar, né, para que mulheres participem. E aí a gente vem para essas pautas de uma sociedade coletiva, né, que a maternidade se torna coletiva, que o cuidado se torna coletivo, que não, né, está só em cima da mulher, só em cima da mulher mãe. A Valesca Zanello, no livro dela sobre dispositivos, né, de gênero, enfim, e saúde mental, ela traz, né, a importância de mulheres envolvidas nesses espaços políticos, né, para amenizar as violências de gênero, né, no que nos causa culpa, no que nos faz estar no lugar da prateleira de amor, do amor, né, que a Gabriela traz muito bem, que é essa coisa de ser escolhida por um outro homem, mas como que, né, estar nesses espaços nos protegem, criam espaços de proteção contra a violência de gênero, né, contra, por exemplo, né, relações abusivas, que é o nosso foco aqui, né, então já amarrando um pouquinho com isso. Então, sim, José, a gente entende a importância, e eu acho que é por isso que a gente aqui não era amor, sabendo que o nosso público não é de universitárias, o nosso público não é a nossa bolha da militância, que a gente decide, então, fazer essa live sobre a importância da gente votar em mulher e não ficar em cima do muro, assim, né, neutronas, mas de trazer mesmo de forma mais crítica, mais politizada, trazer isso que as meninas já trouxeram, da importância de mulheres na política para proteção de vários outros direitos, né? Então, quando a gente tem esse governo agora que vem atacando os nossos direitos fundamentais, né? Quando a gente tem essa reforma trabalhista,
a gente percebe que as principais atacadas são as mulheres. São as mulheres que estão ficando com trabalhos cada vez mais precarizados, né? Sim, eu acho que também é importante pensar na perspectiva de produção que as mulheres elas conseguem ter, né? Eu acho que a gente sempre também tem esse processo, né? Eu acho que, infelizmente, nós temos uma sociedade que é uma sociedade que se estrutura dentro dessa perspectiva patriarcal, né? De centralidade no homem, infelizmente, ainda é muito assim. Mas eu acho que uma coisa que é importante salientar é o quanto as mulheres presentes nesses espaços, como a Milena estava trazendo, torna o espaço diferente e faz com que a roda social ela avance processos históricos super necessários, né? E aí eu acho que é importante colocar que nós temos hoje alguns projetos paralisados, mas que já foram propostos por mulheres e para mulheres, né? Projetos de empregabilidade para mulheres, né? Nós, por exemplo, da Mandata, propomos o Espaço Coruja, que pensa a questão do acolhimento e do cuidado de crianças no espaço, no período noturno, para pais e mães, né, que estão aí tentando reingressar no espaço escolar. Esse projeto nunca foi tramitado na casa, né? Pensamos estratégias sobre as cozinhas solidárias e comunitárias, e esse projeto também nunca foi tramitado na casa, mas as mulheres pensaram, né? A questão do auxílio alimentação, que é um auxílio que já está previsto nacionalmente e também está previsto, também são projetos que já foram pensados estadualmente e a nível municipal. A própria questão da renda básica, né? Por entender, e aí sobre essa questão da renda básica, eu acho que um dado importante é pensar de como o processo do Bolsa Família ajudou na diminuição da violência doméstica dentro do processo de emancipação das mulheres, porque o Bolsa Família estava sobre a responsabilidade delas, né? Era um valor que as mulheres conseguiam, de alguma forma, né, romper com o ciclo da violência, porque o ciclo da violência, ele existe uma estrutura toda que o reforça, né? Pensar o espaço físico que essa mulher está inserida e para onde ela vai quando quiser romper com o ciclo de violência, o espaço dos filhos, se houverem filhos, a resposta social, a resposta para a família. Então, tudo isso são camadas que vão fortalecendo, né, os grilhões de violência dessa mulher. Eu também já fui vítima de violência doméstica, né? Para romper com esse ciclo, precisei me fortalecer e, inclusive, acredito que rompi com esse ciclo porque me fortalecia politicamente para fazer isso, mas, sobretudo, porque eu tinha possibilidade. Houve um momento, eu sempre conto essa história, no momento em que eu decidi mesmo que eu ia me separar, foi numa grande confusão e naquele momento, foi um momento muito tenso, várias questões e houve aquele processo de violência. E eu lembro que naquele momento eu pensei assim, eu vou reagir, eu vou para cima dele, eu vou acabar com a vida desse homem, não sei o que. Porque você está inserida naquele processo de violência, é uma pressão psicológica muito grande. Eu lembro que eu parei entre a cozinha e o quarto e pensei, cara, eu não vou fazer isso, não vou acabar com a minha vida. Porque eu tenho que fazer, né? Eu estou numa faculdade, eu tenho um emprego, eu não vou fazer isso com a minha vida. Enfim, e dali para frente procedi com o rompimento dessa relação. Mas esse ter o que fazer para as mulheres é fundamental. E é por isso que o fortalecimento das políticas públicas, como a Milena falou, como o Fernando falou, é tão significativo e é tão importante. Porque como que uma mulher que sabe que vai colocar os filhos numa situação de miséria, de fome, rompe com o seu agressor, né? Então, quando a gente vota em mulheres, né? E aí por isso que eu acho que é muito perspicaz a pergunta que vocês fazem, mas as mulheres que votam em mulheres, elas estão exatamente fazendo isso. Elas estão fortalecendo possibilidades de uma sociedade onde as mulheres elas possam romper com o ciclo de violência. E, sobretudo, estão construindo uma sociedade onde o conceito de violência também seja disputado. E a gente não pode seguir transformando todos esses homens em estupradores, em violentadores, em batedores de mulheres. Gente, não dá.
não dá, né? Assim, sinceramente, a gente precisa recuperar essa sociedade. E aí eu acho que é importante. Mas só para fechar essa participação, como também o fato de não termos mulheres nesses cargos também executivos é significativo e define as nossas vidas, né? O INESC apontou que no projeto de lei orçamentário de 2022 nós perdemos 33% do orçamento para mulheres, né? Isso, com o acumulado dos 3 anos anteriores, significa que nós perdemos 90% da verba diretamente do combate, do enfrentamento à violência contra mulheres. Gente, Muita coisa. o 180 só teve 25% de execução. A gente não tem mulheres apanhando, inclusive nesse exato momento. Então, assim, não é possível, entendeu? O desmonte dessa política é um projeto de morte para as mulheres, né? É um projeto de manutenção da violência. E as violências, elas vão se acumulando, e a gente está numa exaustão social. Então, eu acho que, assim, nós temos tido aí... E outra coisa, o Estado, ele acredita tanto que pode nos violentar, que, inclusive, opera para que, mesmo depois de eleitas, nós não estejamos seguras nesse lugar. Que aí a gente tem o feminicídio político da Marielle Franco, né? Que o feminicídio político, inclusive, é um termo cunhado por uma mulher também, uma mulher parlamentar, uma mulher preta, que é a Renata Souza. E é muito importante falar sobre isso, porque nós também não podemos naturalizar que as mulheres entrem na política para ter que mudar de casa, perder a família, deixar de viver, se trancar. Andar com 10 seguranças. Nós não podemos naturalizar isso, entendeu? O Estado, ele não pode permitir que os seus representantes sejam violentados reiteradamente dessa forma. Então, hoje, a nossa disputa também é para que o Estado brasileiro e as câmaras, os municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Federal criem perspectivas de manutenção das mulheres no espaço político. Isso significa, inclusive, ter banheiro para mulheres, porque a gente viu o banheiro ser construído no Senado aqui do nosso país recentemente. Isso é um absurdo, né? Pensa só, não tem berçário. Somente esse ano as mulheres pararam de levar falta quando estavam em licença maternidade. As mulheres eram tratadas como incompetentes quando elas estavam amamentando num país em que nós somos obrigadas a parir. É um absurdo um negócio desse, né? Então, assim, são muitas violências, mas estamos juntos, somos teimosos e temos muitas aí que estão disputando essa sociedade. Oi, eu achei muito bacana na sua fala você trazer a importância, né, dessas possibilidades para você sair de uma situação de violência. E aí você já traz logo em seguida, né, esse dado do plano orçamentário anual, que já corta, se a gente pensa, né, comparado ao ano de 2020, cerca de 83% da verba, né, para o Ministério da Mulher. Eu estava pesquisando também, percebi isso de que se tornaria, inclusive, com o plano orçamentário previsto para o ano de 2023, se tornaria impossível manter o Ligue 180. Sim. Olha para você ver. Algo que é muito importante, tem sido muito importante para a gente combater, né, a violência contra a mulher e correndo o risco de ser extinto, porque a gente tem um governo que odeia mulheres, né? E aí é isso, a gente tem um corte também enorme, gigante, de cerca de 95% no nosso SUAS, né? Nosso sistema único de assistência social, né? Que vai... A mulher sofre violência, fica doente, não tem nem onde se curar psicologicamente. Exatamente. E é isso, como que a gente vai ter mulheres sendo acolhidas socialmente se as nossas políticas estão sendo extintas, assim? Eu acho também muito interessante quando a Luísa fala do Bolsa Família, né? Que por mais que tenha tido esse aumento, né, de valor, a gente perdeu uma política pública que era referência internacional, né? Era uma política pública extremamente completa no sentido de conseguir atingir as pessoas de uma forma muito ampla,
pela forma como foi organizada em conjunto com outros programas, né, de assistência, em conjunto com as escolas e os cadastros, o INSS, né, os outros cadastros sociais. E era muito engraçado, porque a gente escutava muito falando que era bolsa, que era mamata, né, falando que ia dar dinheiro de uma forma indiscriminada. E aí o que a gente viu foi o desmonte de uma política pública extremamente complexa e eficiente para, de fato, dar um dinheiro mais alto, mas de uma forma precarizada, não chega em todo mundo, não há nenhum tipo de contrapartida, né? Não há nenhum tipo de verificação se as pessoas que estão recebendo, se as crianças estão indo para as escolas. Com o desmonte de políticas públicas para as mulheres, nós tivemos o agravamento do período de pandemia, com escolas fechadas, que eram canais de denúncias também de violências em relação a crianças, à infância. De fato, a gente passou por um combo assim, de desmonte de política pública nesse sentido. E o fato de todas essas sobrecargas sociais, elas vão se acumulando na esfera individual, né? E é aí que entra tudo que a gente está falando, de ser sempre a mulher que vai ser, tipo, eu estava até vendo, estava pesquisando hoje sobre o conceito de mãe-data, né? Foi uma política lá do Rio de Janeiro que falou sobre isso e tal. E eu achei muito interessante porque existe esse conceito, e aí eu achei muito interessante uma coisa que ela fala, que é como as mães são quem realmente luta para garantir os nossos direitos, né? Porque em um país que os nossos direitos estão geralmente ameaçados, ou existe toda uma construção para que a gente não consiga acessar esses direitos, são as nossas mães que de fato conseguem fazer com que haja comida no nosso prato, com que a gente consiga ter acesso à saúde, à educação. É muito ilusório e é muito cruel. E aí vem o conceito também de poder, que eu queria ter trazido isso no começo, mas vale a pena. O Foucault falava dessa questão do governo, como o governo ele é uma atividade do domínio político, mas para além disso, ele é também uma atividade de relação da pessoa com ela própria. Porque a forma como o poder e a organização política estão construídas, onde só homens estão lá, faz com que a gente não enxergue mulheres nesses lugares de tomada de decisão, faz com que a gente sinta que a gente não é capaz, né? E que a gente não tenha discernimento suficiente para organizar finanças públicas, mas são as mulheres que estão dando os seus pulos, né, para conseguir garantir o sustento da família. E aí a gente vê agora num boom na internet de empreendedorismo, sempre pensado por homem, mas são as mulheres negras, mães de família, que são empreendedoras natas, né? Então, quando a gente fala de pensar esses conceitos por uma perspectiva feminina, é a gente se apropriar e lembrar que não é porque a gente conheceu um mundo com referenciais masculinos que a nossa forma de fazer e a nossa forma de pensar seja errada, né? Para a gente fugir dessa ilusão e dessa prisão psíquica mesmo, mental, que primeiro é na cabeça, né? E depois atinge o corpo. Mas primeiro a gente se sente inferior, a gente se sente incapaz, a gente sente que não há o que opinar, o que não sabe falar sobre aquilo, né? E também não reproduzir, né? Tipo assim, porque a gente também é cobrada a isso, de que se ocupar a política, precisa reproduzir verdade. o perfil masculino. Eu acho que, inclusive, a Fernanda comentou sobre a questão da governadora Isolda, né? E a fala que mais me incomodava, eu achei muito forte, assim. Existem alguns momentos históricos que eu acho muito fortes na história, né? Eu acho que a defesa da Dilma de si mesma, eu acho aquele momento, assim, esplêndido. E quando ela dá o comunicado, que ela comunica, né? Que sofreu um golpe, eu acho muito, muito incrível. Não o fato do golpe, né? Mas o fato dela ser, né? Dela ter coragem de falar sobre aquilo, né? E a Isolda, a governadora Isolda, quando ela faz, né, um tweet, fui impedida pelo meu partido, assim, eu acho de uma força e ao mesmo tempo de uma fineza, assim, sabe, de um deboche, né, a gente chamaria assim, porque
é muito importante, porque as pessoas falam sobre isso. A colocação deles, né, dos pares dela é essa aí. Ela não teria como enfrentar o capitão, porque ela não teria como responder a essa. E isso é que são as camadas do machismo, né? A gente precisa, a gente só é validada para esse lugar se nós reproduzirmos exatamente o que os homens fazem. Isso é muito ruim, principalmente quando a gente pensa sobre mulheres negras, porque sempre esperam de nós essa postura, né? A postura raivosa, briguenta. E a política, ela vai moldando a gente também, assim. Hoje, às vezes, eu me percebo, né, depois do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, eu tenho tentado reduzir mais o pé, mas eu me percebo, meu Deus, a gente fica também reproduzindo isso, a gente fica também naquela coisa, né? Aquela coisa agressiva, né? Aquela selvageria da busca. E isso é muito da masculinidade, né? Da necessidade de reafirmação do poder masculino. E isso é colocado, incutido, como se nós só fôssemos capazes de estar nesse lugar se nós reproduzirmos literalmente esse modus operandi. E não é, né? Não precisa ser. E nem precisaria que fosse. Porque as mulheres, nós somos muito diversas, né? As mulheres negras são diversas, as mulheres em geral são diversas. Nós temos muitas questões e muitas pautas, porque, inclusive, nós lidamos com a vida real, a vida cotidiana, que todos os dias nos traz demandas, problemas, e a nossa intimidade para resolver tudo isso precisa ser muito grande. Então, eu acho que também é um aspecto importante de apresentar, né? Que existem várias mulheres que estão aí na política. Não basta serem mulheres. Eu acho que é muito importante também trazer sobre isso. Porque nós falamos aqui, todos nós falamos aqui sobre aspectos que fez diferença para as nossas vidas e que nós avaliamos como significativos, né? O enfrentamento à violência doméstica, o enfrentamento ao abuso sexual, à importunação sexual, o enfrentamento a questões econômicas que trazem recessão sempre para o trabalhador mais pobre, né? A ausência de um aparato escolar capaz de dar vazão à necessidade e à demanda das mulheres trabalhadoras, das mulheres periféricas que passam o dia inteiro tendo que trabalhar, a própria questão da saúde das mulheres. Então, assim, para votar em mulheres, é importante procurar mulheres que estejam preocupadas com essas questões, né? Não que as questões de ordem subjetiva, de ordem coletiva, com relação, né, à identidade, seja na perspectiva de imagem, né, de imagética, mulheres negras, mulheres pretas, mulheres gordas, mulheres indígenas, né, a questão étnica, ou a questão coletiva na perspectiva religiosa, não sejam significativas. São significativas, sim. Mas, sobretudo, reconhecer que a política é sobre um coletivo mais amplo do que eu mesma. É sobre um coletivo mais geral. Então, eu preciso também procurar, para ocupar esse espaço político, mulheres que estejam preocupadas com esse nível de coletivo. Por quê? Porque se as mulheres que nós votarmos ou elegermos estiverem muito envolvidas com questões individuais delas, que representam grupos pequenos, em algum momento nós pararemos de fazer parte desse ciclo. E é por isso que nós precisamos pensar políticas mais amplas, políticas para toda a sociedade. Que as mulheres, quando elas ocupam o poder, elas não ocupam só por elas. Elas ocupam por toda a sociedade, como Fernanda falou no início, né? E é isso. Quando a gente pensa sobre saúde, sobre mobilidade, sobre educação, sobre alimentação, sobre direitos trabalhistas, sobre direitos da previdência, nós estamos falando sobre a maioria da população, a imensa maioria da população, que são trabalhadores e trabalhadoras. Então, a discussão de gênero é, sobretudo, uma discussão que se interrelaciona com a discussão de classe. E nós estamos nessa batalha pelas nossas vidas, porque é nós por nós, né? Quem que vai pensar sobre isso? Se você olhar as plataformas políticas dos homens que estão candidatos,
inclusive ao executivo, você vai perceber que as citações sobre essas demandas que nós colocamos aqui, que são gerais, independente de credo, de raça, de cor, você vai ver que há uma ausência, um silêncio, uma lacuna nas plataformas políticas dos homens sobre essas questões. Isso significa que há um silêncio, uma lacuna sobre questões sociais que interessam a todas e todos nós. E isso é muito importante. Por isso que tem que pensar sobre mulheres nesses lugares. Muito importante. Muito importante mesmo. A Luísa trouxe uma coisa na fala dela que eu achei que, assim, para mim o essencial. Quando ela vai falando, né, sobre isso, não é só votar em mulheres. E eu acho que foi a Fernanda que no início da fala dela tinha dito sobre o fato de que o nosso maior corpo, né, eleitoral agora no Brasil é composto por mulheres, 53%. Uhum. E que os partidos já perceberam, os partidos já sabem disso. E aí agora começam a colocar mulheres como vice, ou, né, a primeira-dama aparece ali demais o tempo todo, né? A gente vê. Tem um momento da propaganda eleitoral que são só as mulheres, os candidatos. Uhum. Exatamente. Que é para isso, para falar, olha como a gente está com as mulheres. E aí também, né, de partidos colocando as mulheres. Ó. E também de colocando as mulheres, né, muitas como candidatas laranja, mas, enfim, de apoiando candidaturas femininas, mas também, né, daquilo da gente parar para pensar quanto que cada partido destina, né, de orçamento para as candidaturas femininas. E quanto mas ainda assim, aquela mulher vai eleger várias outras pessoas que não estão interessadas em política de verdade, né? Uhum. Exatamente, né? Tem uma mulher para cumprir a cota aí, mas depois dela vem vários outros homens machistas, misóginos. Legal, só que não. Mas aí eu estava dizendo, né, disso que a Luísa coloca, de que não é só votar em mulher. Não adianta votar numa mulher que está alinhada, né, com uma perspectiva de sociedade que não é coletiva, que não está preparada para coletivizar a maternidade, que não está preparada para coletivizar as tarefas de cuidado, né? Que mantém uma estrutura que é sexista, que é patriarcal. A gente precisa eleger mulheres. A gente precisa eleger mulheres que estão comprometidas com uma revolução, assim, no sentido de mudar a forma, como a gente se estrutura atualmente, socialmente, né? Economicamente, enfim. Uhum. E aí, na prática, como é que a gente faz isso, né? Tem os planos das candidatas, dos candidatos. A gente pode ver se está coerente com os nossos direitos, com os nossos quereres, com a nossa liberdade. Então, cabe também realizar essa pesquisa, realizar essa indagação. Então, pesquisar mais sobre o uma partido vez, também é muito pesquisar importante. sobre o partido, somente nessa época, né? Os votos proporcionais, quando a gente vota em um candidato, a gente não vota só nele, né? A gente vota em todo o partido, todos os candidatos que estão ali junto com ele, né? Então, literalmente abre alas. Tem muita gente nessas eleições falando de votar em fulano, apesar do partido ser ruim, mas é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Que tem consequências, né? Isso, tem consequências demais. A gente teve aí as reformas, né, que vão prejudicar diretamente a vida das mulheres. E uma outra coisa que é importante é buscar conhecer a história política dessas mulheres. Que é isso que Milena falou, né, para evitar de você votar nessas mulheres que, infelizmente, são usadas, né? E aí eu falo sobre usadas porque eu acho que também é esse exercício de não colocar sobre as mulheres a responsabilidade da reprodução dessa estrutura patriarcal que favorece os homens, né? Então, assim, os homens, eles cometem esse machismo e as mulheres, infelizmente, são levadas nessa reprodução do próprio machismo que atinge a elas mesmas. E eu falo sobre a construção das trajetórias, porque, embora seja um desafio para os espaços políticos, né? É importante pensar também que essa cota, ela não serve se ela só se materializa no período eleitoral. Essa cota, ela precisa fazer parte de todo o processo formativo das pessoas, né? De todo o processo formativo, do espaço que essa pessoa constrói. Eu, por exemplo, construo um partido político em que metade da direção tem que ser de mulheres, né?
E aí o partido tem que dar os seus pulos, né? As organizações têm que indicar e as organizações têm que forjar mulheres para serem indicadas para esses espaços, né? Construir um partido político que há uma reserva de valor para as mulheres. Então, assim, isso reforça a possibilidade. Isso faz com que, inclusive, esses espaços pensem no espaço da ciranda, de acolhimento para as mulheres mães, né? Esse espaço pense um lanche, um almoço, porque isso define sim, se as mulheres vão estar presentes, porque as mulheres elas vêm de muito longe, né? As mulheres elas caminham de muito longe, elas vêm de muitos lugares e elas sempre andam atarefadas, porque a sociedade impõe a elas muitas demandas, né? E uma questão também muito importante é a questão da própria identidade, né? Reconhecer que não adianta também nos aliarmos com pessoas que não reconhecem a revolução que é as mulheres se reconhecerem como mulheres, serem mulheres, né? Então, respeite as múltiplas identidades, a identidade das mulheres trans, a identidade das mulheres não binárias, né? A identidade das mulheres negras. Eu acho que a gente, inclusive, enquanto mulheres negras, temos esse desafio de também sempre apresentar essas questões, porque em algum momento da história nós também estivemos excluídas, né? Quando o voto chega para as mulheres negras ainda estavam na condição de escravos, né? Então, assim, esses desafios de reparações históricas são desafios para toda a sociedade, porque o prejuízo das nossas ausências é um prejuízo que todas nós sentimos. E é por isso que é tão importante que nós nos juntemos, né? Venhamos a nos unir para acelerar os saltos históricos necessários para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais possível. Falar sobre mulheres é falar sobre questão ambiental, é falar sobre todas as questões que definem as nossas vidas. A ausência da água, a ausência dos recursos naturais, a ausência do acesso à alimentação, do acesso à creche, à educação, ao emprego, à renda, à própria aposentadoria. Essas questões são sobre a nossa vida cotidiana. Então, é muito importante que as mulheres deixem-se serem encontradas, encantadas e fortalecidas por mulheres que defendam os direitos das mulheres. Então, sempre nesse exercício de que é nós por nós, né? Que a gente precisa. E se você, mas eu quero voltar no ombro. Veja quem está com essas pessoas, porque se na mesa dele não cabe mulheres, como é que você vai se sentar lá? Como você vai poder participar? Então, eu acho que também é uma reflexão importante para a gente fazer nesse processo que a gente vai estar aí disputando as nossas vidas, né? Eu tô tão ansiosa, gente. Eu sinto estava com voz assim. Tá dando nervoso, né? E é assim, né? Aprendi muito, assim, com tudo que vocês falaram. Acho que daí a importância, né, de falar sobre política. Vocês que estão, né? Vocês estão ali, vocês estão na linha de frente e como é rico mesmo, de verdade. Para quem não tá tanto como eu nesse momento, por exemplo, mas assim, de conseguir beber do que vocês estão falando, né? E eu acho que a todo momento a gente quer falar isso, né? Não é coincidência, gente. Nada do que está acontecendo é uma grande coincidência ou um acaso do universo. Nada pode entrar como uma justificativa como a da diminuição dos nossos direitos. Isso não existe. Que grande coincidência é essa que a corda sempre arrebenta do nosso lado? Então, não existe. Temos que, de fato, lutar. E geralmente a gente fala da questão de se organizar, né? De se organizar mais. Preciso, Eveline, me organizar no espaço político, necessariamente, né? Me filiar num partido. Cabe a você, o que você quer, o que você está disponível. Mas quando a gente fala de se organizar politicamente, até mesmo estou aqui num bar, numa mesa com meus amigos e colocar a sua fala. Isso. E não ser diminuída, e continuar, e peitar, e falar, expor sua opinião. Vai vir, muito provavelmente.
para fazer propostas para quem chegou lá. Isso, total. E Se pode ter apropriar, né? alguns sentimentos de você se sentir, porque tem um contexto cultural muito potente que te coloca numa sensação de que essa sua o seu pensamento está diminuído de alguma forma. Então a gente realmente tem que contra-atacar isso, saber que a gente vai sentir isso, mas continuar na peleia mesmo, né? Sabendo de todo esse contexto que a gente vive. Então não é coincidência, é um plano e é um plano de extermínio com toda a certeza, né? De extermínio, não acesso, todos os obstáculos e dificuldades possíveis, né? Então política tá em tudo, política tá absolutamente em tudo, né, Mi? Com certeza, Vê. Você foi falando e eu lembrei daquela frase super famosa da Beauvoir, que eu acho mega importante da gente dizer, né? Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que o direito das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E é isso que a Luiz falou. É nós por nós. Sobre isso que a Eveline falou, né? Que política não é só essa política institucional, o próprio conceito de política também, né? Se a gente for lá, voltar lá para a Grécia, né? Era o próprio estar coletivamente, pensar na coletividade, estar junto, pensando sobre como vivermos juntos melhor, né? Então, fazer política também é estudar sobre política, falar, opinar, se apropriar mesmo, né? Tomar para a gente, né? A política é o que a gente quer para a gente, o que a gente quer de melhor para o nosso mundo. Então, mais ou menos isso, só para a gente ir caminhando para o encerramento já, né? Também é política a forma como a gente se relaciona, né? Os nossos afetos também. É político como você tá com a sua amiga que é mãe, né? Assim, você tem coletivizado a maternidade com ela, tem pensado em forma dela coletivizar a maternidade. Como que você tá com a sua amiga que está num relacionamento abusivo, você está responsabilizando, culpando ela e deixando ela se resolver? Ou está em busca de ajudar a construir uma rede de apoio, entendendo que isso é um problema social, não uma coisa individual. Até em casa, eu lembro que nós mulheres também temos muito isso. Nós estamos espalhadas em vários lugares, fazendo essa rede funcionar. E aí eu acho que também essa questão sobre o voto, que é algo mais imediato para agora, é também essa questão de fortalecermos umas às outras, né? De reconhecer que uma vai e quando uma sobe, puxa a outra, de fato. Porque em alguma medida nós estamos criando isso. E aí eu queria só colocar, para fechar essa reflexão, uma coisa muito simbólica que eu achei, que foi muito, me tocou muito. Quando a gente assumiu a mandato, a gente ainda estava dentro da pandemia, em 2021. E uma coisa que a gente foi demandada, que nós fomos demandadas, foi a questão de prioridade para as mulheres grávidas na questão da vacinação. E aí a gente fez um PI, né, dentro da Câmara, uma recomendação, inclusive a SMS, e aí saiu uma mensagem do prefeito dando essa prioridade. Poxa, assim, foi uma mensagem do prefeito, ele não faz referência a nós e tal. Mas foi muito importante fazer parte desse projeto, sinalizar, olha aqui, jogar luz para aquela pauta. E foram outras mulheres mães que nos procuraram, que pediram para a gente apresentar isso. Então também é isso, né? Fazer propostas para quem chega, fiscalizar as mulheres que estão lá, entender se elas estão defendendo as suas demandas. Isso é a nossa rede, gente. É nós fortalecendo a nós mesmos para que a gente sobreviva, para que a gente esteja bem, que a gente merece ser feliz. Eu queria poder encerrar com a sua fala, mas eu acho que é importante dizer mais uma coisinha, né, Eveline? Que a gente já tinha conversado. Gente, a gente entende muito a importância dessa live. E a gente traz aqui para dizer justamente da importância de votar em mulheres. Mas a gente também acha importante trazer o contexto, né, do cenário político brasileiro atual, principalmente para a presidência, em que o nosso voto hoje vai ter que ser um voto a favor da democracia. Ainda que tenhamos mulheres que nos representam muito mais, a gente sabe que somente
tem condições, né, de derrotar o fascismo. Então, é isso. Não Era Amor já se posiciona. Não Era Amor está com o Lula. Maravilha, gente. É isso mesmo. Que a gente possa reconstruir ou talvez construir, de fato, uma democracia que nunca chegou plenamente, né? Exatamente. A favor da democracia, da liberdade, dos direitos. E a Não Era Amor vai de encontro a isso, né? Ser isentão nessa hora não constrói, pode destruir, pode matar. Então, somos muito veementemente do lado da democracia, nessa tentativa também de fazer essa reconstrução e essa reconstrução melhor, né? Serem Muito políticas, com mulheres participando do processo e assim, né? Encaminhando todo o processo, é o nosso sonho, é a nossa luta. Então, é isso. Só para deixar muito, muito, muito evidente, se alguém tinha dúvida, tá? Só para tirar. E aí tem. E aí tem. E a gente precisa se movimentar bastante. Então, agradecendo Luiz e Fernanda, a gente sabe do tempo de vocês, sabe o quão vocês são demandadas, então eu agradeço muito, muito, muito toda a cooperação de vocês para a gente realizar, para formatar essa live, enfim, imensamente importante e estou muito, muito agradecida. Gratidão até não sei aonde, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. E vamos vencer, vamos vencer.